Continuando, pessoal, essa mensagem, deu uma cortada aí no nosso vídeo, devido nós não termos a câmera, o material que precisaríamos ter, mas Deus está conosco, Ele vai nos auxiliando. Então, continuando essa mensagem sobre o nosso valor. A pergunta que eu fiz no início é: qual é o teu valor? Qual é o teu valor? E por essas passagens bíblicas que nós lemos agora, e pela nossa reflexão na palavra do Senhor, em todo o texto bíblico, fica claro que o nosso valor é inestimável, o nosso valor é incalculável. Então eu fiz aquela relação no início, eu estava começando a explicar isso e falar com vocês sobre isso, do objeto que tem o valor em si e o objeto que tem o valor para o possuidor. Aí algumas pessoas vêm e fazem essa indagação para mim. Pastor Jonathan, olha, o senhor já disse, a Bíblia diz, e muitos outros dizem, que pelo fato de nós sermos pecadores, lá em Romanos 3:23 diz, todos pecaram e fora estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, né? Romanos 6, etc. Então o senhor diz que o ser humano, ele não tem valor. É verdade. Em si, irmãos, nós não temos valor. Em si. Mas essa é uma diferença. Então a diferença é: eu tenho valor em mim mesmo? Não. Então quando alguém diz assim, ó, nós não valemos nada, nossa justiça são consideradas como trapo de imundícia, como diz lá Isaías. Nós pecamos, estamos fora da glória de Deus. O pecado, sabe, desfigurou o ser humano, tirou todo o valor que ele tinha. É verdade. Mas essa é uma posição do valor em mim mesmo. Eu não tenho valor em mim mesmo. Como? Por isso se contrapõe isso que eu estou dizendo. Nós temos muito valor e o nosso valor é incalculável porque Deus vê esse valor em mim, você e na humanidade inteira, pessoal. É tipo assim, eu vou dar um exemplo para você. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Aqui eu estou com uma caneta, um lápis, estou com um lápis aqui. Esse lápis aqui, quanto que ele vale, Pastor Jorge? Ah, esse lápis aqui é R$ 1. O valor dele é R$ 1. Tá? O valor monetário dele é R$ 1. Tudo bem. Agora é o seguinte, irmãos. Depois que eu assinei uma escritura, deixa eu pegar uma caneta aqui. É mais fácil a ilustração, né? Vamos ver, peguei essa caneta aqui, azul. Então essa caneta vale R$ 1. Depois que eu assinei uma escritura, escrevi um livro com essa caneta, fiz muitas coisas importantes para mim com essa caneta, e eu perco essa caneta, perdi a caneta, e tô desesperado atrás dessa caneta. E alguém fala para mim assim, Pastor Jonathan, por que você tá atrás de uma caneta de R$ 1? Essa caneta não vale nada. Ela não vale como material. Materialmente ela vale só R$ 1, é só plástico. Mas ela representa e significa muito para mim, irmãos. Assim somos nós, o ser humano, diante de Deus. Por si só ele não vale mesmo. Não adianta ele pensar que vale, que é alguma coisa, não. Ele vale muito porque Deus olha para ele assim, tá? Porque Deus olha para ele assim. Agora, por que que o nosso valor é inestimável, irmãos? Primeiro, irmãos, porque o valor do resgate determina o valor do objeto. Como assim, Pastor Jonathan? Olha, algumas leituras aqui diz que nós fomos comprados, né? 1 Coríntios 6:20 diz que nós somos comprados por Deus através de Cristo. Gálatas 3:13 diz que ele nos resgatou. E quem resgata, resgata alguém. E há um preço de resgate. Agora, eu te faço essa pergunta. Se nós pensarmos no resgate, qual é o nosso valor? É incalculável. Por quê? O preço do resgate é incalculável.
Se alguém, por exemplo, sequestrar um membro de uma família e falar assim, ó, você tem que vender o carro, tem que vender a casa, você tem que tirar todo o seu dinheiro do banco. E esse membro da família é tão importante para essa pessoa que essa pessoa vai vender tudo que ela tem para resgatar esse membro da família. Por quê? Porque a pessoa vale muito. Então, o preço do resgate determina o valor da pessoa, do objeto. Ninguém paga um resgate, irmãos, por algo que não vale nada. Por exemplo, alguém pega uma caneta de alguém por si só. Se essa caneta não vale muito, a pessoa não vai pagar um resgate alto. Mas se vale muito para ela, ela paga. Então, o valor do resgate determina o valor do objeto. Por isso que quando há um sequestro, isso é ruim, a gente não, né, nem queremos pensar nisso. Quando se sequestra um ente querido, o meliante, o bandido, coloca um preço de resgate altíssimo, porque sabe que a pessoa vai pagar. Por quê? Porque vale muito o ente querido para ela. Vale muito mais que dinheiro, que qualquer outra coisa. Então, irmãos, o preço do resgate por nós foi Jesus ali na cruz, ele se entregar. E esse preço é incalculável. O tamanho do resgate foi incalculável. Por quê? Porque ele viu em nós um valor incalculável. Ele viu. Ele olhou do céu e viu um valor incalculável nosso, por sermos criação. E porque ele nos ama. Ele nos ama e pronto, ele nos ama. Então, eu não posso pensar de outra maneira a não ser nessa perspectiva de que eu tenho muito valor para Deus. A prova disso é que Deus pagou o preço de resgate mais alto que poderia ser pago. Se eu não valesse, ele não pagaria esse alto resgate, mas ele pagou. Ele pagou porque nós valemos, porque ele vê esse valor em nós. Ele vê em nós esse valor. Não que tenhamos valor por si só, mas ele vê, irmãos. Então, irmãos, o valor do resgate determina o valor do objeto. O teu valor é inestimável porque o preço que foi pago é inestimável. O sacrifício de Jesus é incalculável, é inestimável. E ninguém paga um resgate altíssimo por algo que não vale nada. Ninguém faz isso. Só Deus faz isso porque ele vê em nós um valor. Ele vê, porque ele é amoroso, ele é o Criador, ele é amor. Então, irmãos, nós valemos muito. Nós não devemos pensar diferente disso. Lógico, não devemos nos jactanciar, nos orgulhar de achar que somos alguma coisa por nós mesmos. Não, nós valemos muito porque Cristo fez isso por mim, porque Ele se sacrificou por mim, porque Ele me ama. Então, o nosso preço é incalculável. E nós devemos pregar essa mensagem às pessoas, de que a vida, a alma delas tem um preço incalculável. Porque o preço que foi pago na cruz é incalculável. E ele fez um resgate. Nós, irmãos, estávamos sequestrados. Sequestrados pelo quê, pastor? Pela morte, pelo pecado, pelo inimigo, pelo mundo. E ele nos resgatou da maldição da lei, nos resgatou do mundo, nos resgatou do pecado e fez maldição por nós. Quer dizer, ele pagou o resgate, irmãos. Nós estávamos no cativeiro e ele pagou o resgate para restituir nós a Deus. Então, irmãos, essa é a mensagem que temos que passar e pregar para as pessoas, de que nós somos resgatados pela cruz e que Deus pagou um resgate muito alto por nós, porque Ele vê valor em nós e porque as pessoas têm valor, a alma das pessoas tem valor e é um valor incalculável. Pregue essa mensagem para as pessoas, fale para as pessoas que o preço do resgate foi altíssimo, porque elas valem muito e elas não podem se deixar vender para o pecado, para o mal. Né? Tem aqui uma das nossas referências bíblicas, é 1 Coríntios 6,20, ele fala assim, olha, não
permita que o corpo de vocês seja objeto do pecado. Por quê? Porque foi pago um alto preço por vocês. Foi pago um alto preço para libertar vocês. Então não se vendam de novo. O corpo de vocês foi comprado. A alma de vocês foi comprada, foi resgatada. Isso que diz 1 Coríntios 6, 20. Né? E Colossenses 1, 13, 14 diz que ele nos resgatou do domínio das trevas. Então, irmãos, é resgate, resgate, resgate. Ele nos resgatou e ele quer resgatar a todos. Olha, eu quero orar por sua vida. Pregue essa mensagem, viva essa mensagem, creia nessa mensagem. A mensagem do resgate ali na cruz. Vamos orar junto. Ore junto comigo. Oremos. Senhor Deus, oremos ao Senhor, Pai, clamando a sua graça e a sua misericórdia. Venha, ó Deus, nos encher do seu Espírito Santo. Vem, Pai, perdoar a nós por muitas vezes, Pai, não pensarmos espiritualmente como deveríamos. Visita cada irmão, cada pessoa, Deus. Abre a mente para compreender as coisas espirituais, Pai. E que cada irmão possa ser um evangelizador, um propagador dessa mensagem maravilhosa, a mensagem do resgate. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Até a próxima.